Bom, gente, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos iniciando o encontro da noite. Nesse momento, nós abraçamos a todos os nossos amigos teleouvintes da rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, aos nossos companheiros que nos acompanham através do Google+, YouTube, no chat do Hangout. Hoje, 26 de novembro do ano de 2015, estamos aqui para mais um programa, o 16º da série, o estudo do Apocalipse. Eu os convido para nos acompanhar na oração que dará por abertos os trabalhos desta noite. Deus nosso Pai, Jesus Divino Mestre, amigos espirituais, nesse momento, com o coração sensibilizado diante das oportunidades da vida, mais uma vez aqui nos reunimos para estudarmos o Teu Evangelho, Senhor Jesus, os ensinamentos da lei da vida, à luz da doutrina espírita. Especificamente, abrimos o nosso entendimento com responsabilidade, com humildade, para recebermos a revelação quanto à destinação do nosso ser. No estudo do livro do vidente de Patmos, o Apocalipse, a nossa expectativa, Senhor, singela, despretensiosa, visa, acima de tudo, nos intercambiarmos com as faixas espirituais superiores. Que possamos, Senhor, neste intercâmbio bendito, fortalecer nossas almas para os desafios que nos aguardam. Que o nosso entendimento, a nossa compreensão, possa ser um pouco mais abrangente, de sorte que recolhamos os elementos que Tu disponibilizas, Senhor, para que com estes possamos ter mais elementos, mais recursos, para, acima de tudo, buscar a nossa espiritualização. Que a medicação que necessitamos, o apoio imprescindível, sejam disponibilizados nesse banquete que se abre para o nosso coração. Mas também, Senhor, que a fraternidade, o respeito, a igualdade, a amizade entre todos que nesse momento se abrem para receber a Tua mensagem, possa esse circuito favorecer para que nos sintamos, Senhor, em paz. Paz, em muita paz. E assim, amigos da espiritualidade, benfeitores espirituais que representam cada um que aqui se vincular, famílias, comunidades, instituições, que possamos, juntos, nos sentirmos cada vez mais próximos da mensagem libertadora do Evangelho. Se conosco, querido amigo Jesus, irmão de nossas almas, nesse momento, e suplicamos ainda, por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Queridos amigos, novamente boa noite para todos. Nós vamos retomar o estudo do livro Apocalipse, do vidente de Patmos, e vamos, como nós estamos nos primeiros movimentos, nós temos hoje o objetivo de trabalhar o versículo a partir de número 5, 6 e 7. Mas nós vamos ler desde o primeiro versículo, porque o texto ainda é curto. Ele, dentro desse instante de início de trabalho. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, primeiro versículo. A qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Vamos ficar por aqui. Bom, vocês observem que nós estamos dentro dos princípios da nossa elaboração, da nossa análise, em torno da obra o Apocalipse, que significa, do grego, revelação, revelar, tirar o véu. Papel que a doutrina espírita, por exemplo, simboliza para nós de uma forma muito especial. Muito especial. O Consolador prometido. Jesus nos revela, de sorte que nós possamos ter aquele expediente importante que favoreça a compreensão quanto às leis que regem a vida. Um livro extremamente simbólico, carregado de metáforas, emblemas, e que nós, então, estamos trabalhando de uma maneira bem tranquila, sem pressa, e, acima de tudo, tirando aquelas expressões da interpretação que possa nos endereçar para os caminhos do misticismo, ou de projeções que possam nos distanciar de um caminho seguro, de uma interpretação que favoreça o nosso crescimento no que reporta a nossa necessidade atual, a evolução nesse momento, nesse instante da nossa reencarnação. No versículo 3, nós trabalhamos na última semana também. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Bem-aventurado, aqui pode trazer uma conotação de bem-aventurado aquele que está sensibilizado para a proposta, para esse instante evolucional.
A vida é regida pela lei do progresso, pela evolução. Agora, o progredir depende, acima de tudo, das escolhas do espírito, em se tratando das faixas humanizadas. Livre-arbítrio, escolha, consequências. Ação, reação, não é? É a cadência da trilogia que define para nós ação, reação, consequência. Não é? Toda ação vai definir uma reação. E essa reação, num terceiro movimento, se expressa como notas de consequência. Isso é extremamente importante para nós. Então, quando o texto vem dizer sobre a necessidade de estarmos atentos às palavras da profecia, ele nos convida para nos movimentar no sentido de apropriá-la, de recolher os elementos de sorte que eles possam nos ajudar. Então não adianta enxafurdar-se de conhecimento. É necessário buscar no conhecimento aquele ponto de irradiação, de estímulo, para que ele possa se transformar na metabolização íntima em atitudes, em palavras, em ações, que efetivamente vão definir as fixações. Não adianta ler, ouvir. É necessário reter. E como que nós vamos reter? Agindo como tal, colocando em prática. Eis a essência da religiosidade do amor. Como escreveu, como deixou registrado o poeta, o médium, Tiago. A religião pura e imaculada é de visitar as viúvas, cuidar dos órfãos, dos velhos, lidar com as dificuldades. Essa é a religião. Ou seja, Kardec define da prática da caridade. Quando nós vamos operacionalizar no bem, estaremos, portanto, fixando os caracteres que o próprio bem, nas suas irradiações genuínas, faculta, oportuniza. E é na vivência do Evangelho que o espírito se liberta para novos lances, para novas etapas evolucionais. Então, bem-aventurado aquele que ouve a profecia, não é? E que, num segundo momento, passa a dar testemunho dessa profecia. Outro aspecto que nós já trabalhamos aqui nos últimos encontros. Então, nós também falamos sobre o tempo que está próximo. O tempo que está próximo, nós aqui não iremos, nesse momento do estudo, nos fixar a datas, a cálculos, porque eles irão fazer parte de algumas análises futuras, dentro dos próprios procedimentos do Apocalipse, que foi um livro escrito em bases de equações espiritualizantes, ou espirituais como queira. Equações astronômicas. Fatores que envolvem, portanto, cálculos interessantes, que vão nos mostrar um pouco do que remonta a um planejamento espiritual para o orbe. Fatos que vão se apresentando como, vamos dizer assim, representações da evolução nos tempos, dos povos, dos costumes. Então, os registros que estão catalogados na história planetária apontam com segurança os estágios evolutivos de cada época. Agora, existe um fator importante no tempo, porque acontecimentos se repetem. Se repetem na mesma condição, na mesma graduação, do retorno dos espíritos que os implementaram. Observemos bem que interessante. Nós temos os ciclos que se renovam
mas para se renovarem, muitas vezes eles se repetem. Então nós temos os ciclos numa dinâmica menor, numa cadência do número 3, que nos remonta muito à questão do próprio compasso, da musicalidade. Agora nós temos também a cadência do número 7, que representam ciclos mais amplos. Então, numa semana profética, nós temos dois ciclos extraordinários, o da ida e o da vinda. Por isso que a semana se biparte, ou vai se dividir, no 3,5. Não é? O 3,5 é só para fazer a junção, não é? Entre os dois 3, ou as duas etapas, o ir e o vir. O aprender e o apreender realizando. O dia e a noite. O sol e a lua, referências. O homem, a mulher. Macho e fêmea. O ativo, o passivo. O positivo e o opositivo. Essa é a dinâmica da dualidade universal. Então, isso para nós define alguns aspectos que remontam às etapas. Então nós temos, por exemplo, numa encarnação, 7 ciclos extraordinários, dentro de uma linha de uma evolução natural, de uma encarnação que tem uma certa longevidade. Então nós temos, por exemplo, após o nascimento, a primeira infância, a adolescência, a maturidade, né? E aí nós vamos caminhar até chegar na morte. Então são 7 etapas que eu estou resumindo aqui. A definir essas etapas que, quando nos é revelado na profecia, ou seja, profecia é o movimento de buscar. Buscar, o céu responde com a revelação. Então, vir para essa sala estudar o Apocalipse é se movimentar em busca de um conteúdo. Quando você movimenta, liga o computador, prepara-se para a atividade, faz a sua prece, abre o seu coração, nós estamos movimentando no ir. A equação da vida vai nos dar a resposta, para que a gente possa recolher dentro da busca. Pedi e obtereis. Então, cada movimento em que nós saímos de nós mesmos na busca, nós estamos, então, nos envolvendo para que a vida responda. Por isso, o Apocalipse vem dizer para nós que o tempo está próximo. Ele está próximo. Qual tempo? O novo tempo. Qual o novo tempo? O tempo que se desperta após o velho tempo. Então, para que o homem novo nasça, o homem velho tem que abrir espaço. Então, o homem velho vai abrir espaço para o novo homem, seja por uma eleição pessoal, consciente, ou pelo constrangimento que marca uma evolução natural. Muito interessante a reflexão. Então, até para conjugar didaticamente, separar progresso e evolução. Nós estudamos, observemos, nós estudamos no Livro dos Espíritos a lei do progresso. É a lei que define o progresso da individualidade, que vai ser marcado por uma série de acontecimentos, que, por exemplo, tem a ver com a lei de conservação, com a lei de destruição. Então, estudar as leis que estão explicadas no Livro dos Espíritos e dinamizada na codificação e na Revista Espírita, é procurar entender esse mecanismo evolucional. Agora, a evolução é uma lei divina. E nós poderíamos dizer que o progresso, ele se dá por revelação, pelo entendimento do aprendiz quanto às leis que são divinas. Então, o progresso, responsabilidade pessoal, evolução, é o caminho traçado por Deus. É divino, é maravilhoso, é inquestionável, é inviolável, é impostergável, não tenha dúvida, embora hajam hesitações. Então, eu gostaria de dizer para vocês agora no chat, o tempo está próximo.
Então, enquanto nós temos companheiros em vários setores, inclusive dentro do Espiritismo, discutindo o que vai acontecer daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos, daqui a alguns milênios, nós gostaríamos de trazer o estudo do Apocalipse mais operacional. Nós temos que discutir o que já está acontecendo e o que vai acontecer em breve. Para o nosso burilamento, para o nosso despertamento. Então, estudar a evolução em nível individual, nós não estaremos aqui afirmando que iremos nos alienar de um processo que envolve a globalização, o que tem a ver com o mecanismo dos povos. Mas quanto mais capacitado, quanto mais focados, atentos à evolução no âmbito pessoal, podemos ter certeza de que os acontecimentos de fora passam a ter no aprendiz do Evangelho respostas operacionais e não respostas diante de um constrangimento doloroso. Não sei se deu lá. O que eu quero dizer? Buscar de uma forma consciente é querer abrir os ouvidos para ouvir a voz do pastor. Quem é o pastor? É aquele que é o responsável pela revelação. Então nós estamos aqui para procurar ouvir Jesus. Ouvir Jesus. Ouvir Jesus de uma forma religiosa, tradicional? Não. Inclusive, hoje eu li uma matéria que eu gostaria até de fazer um pequeno comentário. Daqueles que ficam dizendo que o movimento espírita caminha muito na contramão, muito catolicismo, muito igrejismo dentro do movimento. Embora seja a realidade em muitos lugares, mas gostaríamos de dizer que estes que tentam atacar o movimento cristão dentro do espiritismo estão, podemos dizer assim, equivocados. Por quê? Se eu não sei utilizar a mensagem, isso não significa que a mensagem não tenha validade. A proposta do Evangelho, ela é muito mais espiritual do que nós estamos conseguindo entender, alcançar. Então, a proposta não é de um Evangelho que venha de fora para dentro, porque isso é papel da justiça. Moisés já cumpre o seu papel. E até João Batista, a informação chega por violência, por constrangimento. Vocês estão lembrados de Jesus quando disse que até João Batista o reino de Deus era conquistado pela violência? Então, que tipo de violência? A violência a representar o despertamento do ser diante das injunções das leis de fora. Os ajustes, as reparações. Então eu posso dizer que uma grande parte que estamos dentro do movimento espírita, nos encontramos porque estamos cansados, constrangidos, dilacerados, doentes, obsedados. Estamos buscando no espiritismo uma solução. Ou seja, as circunstâncias da vida vão operacionalizando o nosso despertar. Agora, o grande movimento é entender o mecanismo e passar a buscar entender o que há de ser feito. Porque nós vamos ficar aqui enamorados com os problemas do passado. Então chega de caminhar no constrangimento. O convite aqui é nos responsabilizarmos para nos adequar a um outro procedimento de vida. Viver o Evangelho por expressões de reflexo. O que eu quero dizer com isso? Refletir a mensagem de Jesus. Refletir. Receber, decodificar e aplicar. Para que a mensagem não chegue e esbarre, pare, seja obliterada em nós mesmos,
dentro dos planos ainda muito egóicos. O assunto é extremamente empolgante. Por isso é que nós temos que caminhar mais um pouquinho, porque o tempo está próximo, né? O tempo de continuar o estudo. Então vamos lá. João, versículo 4. As 7 igrejas que estão na Ásia. As 7 igrejas. O número 7, uma cadência maior. Estão lembrados que nós falamos? A semana profética, a semana do Senhor. Em nível de números, um dia do Senhor é 1000 anos. Uma semana do Senhor, 7.000 anos. Um mês do Senhor, portanto, vamos dizer assim, em torno de 28 mil anos. E aí a gente vai ampliando essas reflexões, para a gente chegar em ciclos maiores. O calendário vai se ampliando. Né? Então, a cada 28 mil anos, afirma Kardec, existem movimentações no próprio sistema planetário. Existem ciclos maiores em torno de 260 mil anos. A cada 260 mil anos há alterações substanciais no orbe. Aí nós podemos discutir a questão de que nesses ciclos maiores, somados, a gente entra num calendário que pode caracterizar até daqui para frente, num movimento que vai definir a inclinação do eixo imaginário da Terra. Estudem. Eu os convido para abrir o livro A Gênese de Allan Kardec, porque ela faz uma referência muito interessante aos 7 dias da criação, que está no livro Gênese de Moisés. Mas no capítulo específico que trata da Terra, há um estudo muito interessante, quando Kardec vai falando sobre as alterações que o planeta passa periodicamente. E a gente fica atento para alguns procedimentos que estão se realizando agora. Mudanças. E essas mudanças, embora se discuta a questão do aquecimento face às expressões de responsabilidade do homem, a camada de ozônio, nós gostaríamos de convidá-los para refletir que essas alterações têm a ver também com a estrutura do planeta. Então, terras emergir, submergir, cataclismos, etc., são fenômenos naturais de uma alteração que está acontecendo em todo o planeta. Então, existirão terras que hoje são habitadas que serão inabitadas. Terras que são inabitáveis serão habitáveis amanhã. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, dentro de uma lógica científica, com a inclinação do eixo imaginário da Terra, o Brasil, por exemplo, que é um país tropical, será um país subtropical. Ou seja, haverá mudanças interessantes, que inclusive eu chamo a atenção para falar que essas mudanças, elas também proporcionam alterações, mudanças também temperamentais. Vai temperando a terra com sal, não é verdade? Então há reações em cadeia, em nível individual. Então essa sobrepressão que vive a humanidade nos tempos atuais, ela tem a ver com a própria questão da estrutura energética do planeta. Então, com isso, nós temos a oportunidade de observar como que as coisas estão acontecendo mais rápidas, como os testemunhos são extremamente mais intensos na atualidade, porque os tempos são chegados. Bom, desculpem, porque nós já falamos sobre o assunto, mas eu estou repassando aqui porque ele é importante, só para a gente dar um salto aqui. A definir o seguinte, que as contas são muito, muito interessantes. E como eu falei de acontecimentos que se repetem, eles se repetem porque muitas vezes a gente volta nesses acontecimentos para encontrar oportunidades de sobressaltar daqueles ciclos menores e darmos passos mais largos, mais objetivos na evolução. Então, se, por exemplo, se a gente faz, eu não vou fazer conta, mas se eu fizer uma associação, por exemplo, de um acontecimento na França,
de 1572 com a Revolução Francesa de 1789, nós temos um período curto de tempo. Mas a gente observa como que o acontecimento ele traz marcas que filosoficamente são muito próximas, muito próximas. E que, diga-se de passagem, dois acontecimentos que marcaram a história da França de uma forma complicada. O primeiro, trevoso. O segundo, com muitas dificuldades também, mas já apresentando uma marca interessante de evolução. Então, se em 72, século XVI, a questão era a guerra, a briga, a mortandade, a morte promovida de católicos com huguenotes. Posteriormente, a luta pela libertação, liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa, que caracterizou-se por muitas mortes, pela queda da Bastilha, sangue pelas ruas de Paris. Aí a gente dá um salto de mais de 200 anos. O que aconteceu? Esses números não são exatos, são números próximos, quando se trata das questões que envolvem as injunções dos acontecimentos. Então não tem 1000 anos fechados, não existe 28.000 anos fechados. É um tempo dentro de uma necessidade de ajuste da própria espiritualidade. Então, 200 anos pós a Revolução Francesa, o que aconteceu agora, nesse mês de novembro, nos atentados na cidade de Paris? Eu estou fazendo essa conta com vocês, não tinha pensado nisso, fiz aqui agora. E esses atentados de Paris, que morreram pessoas em tese inocentes, por quanto da manifestação ideológica complexa daqueles que se escondem atrás da religião para apresentar atrocidades, a gente observa que, novamente, está se discutindo uma questão filosófica. O espírito quer melhorar, ele quer lutar pelos seus direitos, mas a gente continua repetindo atitudes que são marcas ainda da inferioridade do ser humano. Inferioridade. Então, se eu faço, por exemplo, uma associação entre o comportamento de alguns terroristas com comportamentos empreendidos pelos alemães, por exemplo, na perseguição, na atrocidade contra os judeus, a gente observa comportamentos que não são muito diferentes. Então, a humanidade fica nesse ir e vir. O que eu quero dizer? Que nos acontecimentos de 572, aqueles que empreenderam as atrocidades, alguns deles em 1789, possivelmente já estavam vivendo as marcas do que semearam. Já estavam reparando erros cometidos lá na regência do Carlos IX, filho de Catarina de Médici. Olha para vocês verem que interessante. Agora, alguns que estavam na Revolução Francesa não tinham vínculo com a questão da Guerra Santa, da morte insana, que tinha a ver com o próprio processo da Contra-Reforma. Eram aqueles que estavam dando os primeiros passos e que possivelmente estão arcando com isso 200 anos depois. E esses que estão envolvidos 200 anos depois podem também estar envolvidos ou dando os primeiros passos nos equívocos. Ou podem estes de agora, 600 anos depois, estarem como que repetindo atitudes cometidas em 1572. Então, tecnicamente, ou em nível de calendário,
as histórias se repetem, e a gente vai entender mais à frente o que vem a ser as equações apocalípticas, porque elas vão falar muito de planejamento espiritual da coletividade, e a revelação profética aqui, ela também vai se reportar aos planejamentos que envolvem cada um de nós, quanto individualidades. Então, desculpem se eu passeei um pouquinho com essa questão temporal, porque o nosso foco é, acima de tudo, trabalhar em nível espiritual, individualizado, para não nos perdermos em conjecturas que possam nos afastar do centro, do cerne da proposta do Evangelho. Continuando. Então, aqui, João às 7 igrejas que estão na Ásia. As 7 igrejas, o número 7 ele é extremamente interessante. O número 7 é um número filosófico da evolução. A espiral evolutiva. Evolução. A espiral setenária. O número 7 ele vai ser bastante discutido aqui no nosso estudo do Apocalipse. Aí alguém pode estar dizendo, entra logo, vamos com calma, que eu quero trabalhar o número 7, quando a gente for mais à frente, eu quero falar mais da questão da evolução setenária, trazendo alguns aspectos que eu prometi, até numa análise até contida nas propostas de Hermes Trismegisto, mas também falando em nível do símbolo dessa questão rítmica que tem a ver com o tempo, com as notas musicais, enfim, com a cadência, com a regência do espírito sobre si mesmo. Mas as igrejas aqui, elas também representam aqueles pontos de irradiação da espiritualidade. Eu me recordo agora de um grande expoente do espiritismo, Leon Denis. Para alguns, Leon Denis era um tanto quanto místico, porque Leon Denis ele pesquisava bastante alguns assuntos que não são, vamos dizer assim, de afinidade de alguns filósofos espíritas. Mas Leon Denis, por exemplo, no estudo no livro No Invisível, ele fala sobre as neures, que são correntes vibratórias de pensamento, energéticas, que vão como que estabelecendo uma ordem direcional no planeta. Então nós sabemos que o mundo espiritual ele se divide em dimensões. Alguns estudiosos falam das 7 dimensões. Né? Quem faz um estudo sobre as colônias espirituais com atenção já podem ter observado que estas dimensões elas representam o estágio, aquelas posições que os espíritos vamos ocupando. Estando na Terra, encarnados ou desencarnados. Então, existem espíritos que, ao desencarnarem, eles ficam muito envolvidos na psicosfera muito material. Ou seja, estão numa dimensão espiritual, numa morada espiritual ainda muito densa. Porque os seus perispíritos são densificados. Tem pesos que impedem que ascendem a esferas maiores, né? Esferas mais sutilizadas. Vamos pensar em camadas, 7 camadas. Então, isso explica, inclusive, por que tem espíritos que desencarnam e ficam na mesma rotina quando tinham ainda a veste do corpo físico. Então, essas esferas cada vez mais sutilizadas, elas têm a sua regência. Elas se equilibram entre si. Há podemos dizer assim, uma sustentação energética. Há uma compensação que dá toda a dinâmica da ambiência física e espiritual de um orbe como o da Terra, por exemplo. Então, aqui na Terra, no mundo material, existe fulcros de irradiação do pensamento superior em Deus, que vão como que definindo a ordem
e o progresso das coisas aqui na Terra. Então, quando se fala nas 7 igrejas, nós vamos observar que na história do cristianismo, nós vamos ter nessas igrejas aqueles pontos de irradiação da mensagem. Poderíamos dizer, cada uma dessas igrejas ocupando uma posição territorial, espiritual, estratégica, para que a mensagem pudesse ser dinamizada. Naquele tempo, as 7 igrejas situadas na Ásia Menor, porque, como a gente falou no último estudo, a Ásia Menor ali, com as igrejas de Esmirna, Filadélfia, e a gente citou todas elas, representavam o mundo todo, porque aquela região era o mundo conhecido. Tá? Então, hoje, nós poderíamos abranger essas 7 igrejas, a definir que essas 7 igrejas representam 7 pontos bem definidos, estratégicos, na ordenação do planeta, e que irradiam o pensamento do Cristo. Então, observemos aqui, eu vou ler o texto de novo. João, qual que é o papel de João? Não foi aquele que recebeu a revelação de Jesus Cristo? Então, João é o intermediário. João é o mensageiro que vai distribuir a mensagem às 7 igrejas que estão na Ásia. E observem bem que interessante, a mensagem diz assim: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, a mensagem é uma grande mensagem? Sim. Porém, essa mensagem é distribuída em síntese, para que cada um possa ir analisando, tirando suas conclusões e partindo para uma nova síntese. É assim que se dá o processo do aprendizado. Graça e paz seja convosco. Graça e paz. As bênçãos da revelação e a paz é o prêmio da aplicação da mensagem que foi distribuída. Não sei se está dando para caminhar aí, se está ficando claro a exposição. Então nós vamos entender. Graça e paz seja convosco. Essa é uma mensagem extremamente consoladora. Enviarei o Consolador, outro Consolador, o Espírito de verdade, aquele que vos fará relembrar de tudo que vos tenho ensinado, e dizendo muito mais. A revelação é uma revelação que objetiva trazer consolo. A verdade liberta. O conteúdo do alto auxilia para pulverizar a treva, clarificar a treva, para ficar assim, mais próximo o termo técnico. Fazer luz tem que ser na treva. Então, quando chega uma revelação que vier te incomodar, tem gente aí falando de Apocalipse trazendo medo para as pessoas. Esse Apocalipse aí é a revelação da treva. Não é a revelação do alto. A revelação do alto vai te dizer: meu filho, tenha paciência. Meu filho, olha, amanhã é outro dia. Uma companheira hoje no telefone me disse, muito pesarosa, falando de quase uma desencarnação iminente, e que estava extremamente constrangendo ela. E quando eu dialogava, liguei assim meio em tese por acaso, quando a pessoa atendeu, ela disse assim: eu não acredito. Eu não acredito que você está me telefonando. Aí eu disse: mas por quê? Qual que é o problema? Porque eu acabei de fazer um culto aqui em casa,
e fiz muita prece, e lembrei muito de você. E nesse momento da prece, você representava para mim como que a resposta do que eu pedia para os bons espíritos. Porque você é amigo, você está próximo, você é o orientador da atividade que eu faço, e o telefone vai tocar você. Aí eu virei para ela e falei assim, então você agradeça a Jesus, porque eu te liguei e não foi para falar nada disso que você estava esperando. Ou seja, eu fui um carteiro que recebia um endereçamento, não sabia o conteúdo, só recebia o endereço para fazer a entrega do embrulho. Então, o mundo espiritual age conosco assim. A companheira lá fez a prece, ela estava dilacerada. Os espíritos tinham que encontrar um anjo, que não foi eu. Foi o espírito de João. Vamos projetar para João? Porque não é João que recebeu a revelação. Então João aqui é a dinâmica do amor operacionalizado pelos representantes de quem? Do Cristo. Porque o Cristo é o espelho vivo, que irradia o pensamento de Deus. Jesus, observemos isso, isso é extraordinário para a gente. Jesus é aquele que, se ele se apresentasse para os homens, na condição espiritual que ele se encontra, ele iria causar um grande problema na nossa intimidade. Ele ia trazer muito desconforto para a humanidade. O que Jesus fez? Jesus de Nazaré fez. Ele é o governador espiritual do nosso orbe. E eu estou vendo aí espíritas até contestar isso, dizendo que é cristologia. Tá bom, mas deixa a turma. Eles vão batendo cabeça e vão chegar no cerne amanhã. Não tem problema não. Porque na realidade eles ficam brigando é com quem alimenta a cristologia. Tá? E isso aconteceu lá nos tempos de Ários. Né? Lá no século III, quando Ário percebeu o que o Estado estava fazendo com a religião e bateu de frente com os bispos. Não, o Cristo é um ser humano. Cristo, ele precisa ser compreendido como um missionário. Ário lutou por isso. Ele é pouco citado na história. A gente só fala que... A gente só conta, só relembra o que Constantino, o imperador, fez. Mas a gente não cita Ário. Presbítero Ários. E eu venho aqui dizer para vocês que Ário é uma encarnação de Emmanuel. Podem registrar isso. Isso era de conhecimento de Clóvis Tavares, de Arnaldo Rocha. Mas eu não vou ficar preso no Ário agora não. Eu estou querendo dizer para vocês que Emmanuel, lá atrás, já lutava, só que ele não tinha força. Ele não tinha autoridade, porque ele estava fazendo um movimento, né? Ele estava fazendo um movimento lutando por uma causa. Ok? Foi o que Jesus fez? Lutar pela causa? Por isso é que eu disse. Jesus de Nazaré, se ele se revelasse na condição espiritual que ele ocupa, o que ia acontecer? A gente não estava aqui hoje falando de evangelho, não. Ele ia constranger a humanidade inteira. Por que ele se tornou o Cristo? Vocês já pararam para pensar nisso? É em João. Vamos conversar com o João Nodari. A Silvia, a Marilac, a Cleusa, Nádia, todo mundo que está aí no chat. Não vou citar o nome de todo mundo, não. Mas eu aproveito para abraçá-los. Vocês já pararam para pensar? Não.
Ele se tornou Cristo porque ele se apagou. Porque quando a personalidade apaga, ela cede lugar para a luz maior. E aí é que está o cerne da questão. Ela despersonaliza para que Deus, na sua imanência, ou seja, na sua presença extraordinária, se faça, garantindo a vida. Então, Eduardo, vou falar para o Eduardo agora, para a Tereza. O problema é você fazer querendo que o outro veja. Jesus não fez para que a gente ficasse vendo. Não. Ele veio, trouxe ensinamentos em síntese, em essência, mas acima de tudo ele viveu. Ele viveu. Porque os ensinamentos de Jesus, na sua amplitude, se encontram no Antigo Testamento. Se encontram no Antigo Testamento. Eu conversava com um amigo aí que anda escrevendo sobre o Evangelho, eu falei para ele, olha, vai com calma, porque você está no Evangelho de fora. Está arriscado você desencarnar e, nossa senhora, eu gastei tanto tempo discutindo a letra. Aí vai reencarnar para fazer isso tudo miudinho. Falar do Evangelho de uma forma simples. Tirando o espírito da letra. Conforme o padre Damiano ensinou Alcione. Está lá no livro Renúncia. Como é que a gente deve estudar o Evangelho. Não é? E tem muita gente por aí na atualidade se apresentando como doutor. Como se estivesse inventando a pólvora. Não. Somos copistas. E copistas dos fracos. Observemos, Jesus se apagou. Por isso é que ele disse, para a gente pensar, tá? Quem não concordar, graças a Deus, não está concordando. Ele não estava aqui para convencer. Nós estamos discutindo numa dinâmica que possa favorecer a libertação. Então eu estou colocando um ponto. Se você vê de uma outra forma, legal, você está vendo certo. Eu estou vendo certo. Todo mundo aqui está vendo certo. Só que devagarzinho a gente vai se ajustando. O Cristo silenciou. Eu não vim de mim mesmo. Eu vim daquele que me enviou. Realizar a obra dele. Realizar a obra dele. Podemos conjugar, que foi objeto de estudo de Allan Kardec no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Eu vim dar-lhe cumprimento. Então, viver a lei silenciosamente é fazer com que o Cristo se faça. Ou seja, o Cristo interno. Não estou falando de Jesus de Nazaré. Embora seja ele o irmão que envia João, envia Pedro, envia Lucas, envia Paulo, envia Kardec, envia todos aqueles que estão em busca do próprio soerguimento. Ele envia dando trabalho, dando tarefa, para que o Cristo, observe bem como que Jesus, na dinâmica do aprendizado espiritual, é um espírito que a gente está longe de compreender. Ele envia para que o Cristo esparja luz. O Cristo é Deus que está no seu coração. Não sei se a ideia chegou para vocês. Ficou claro aí, Cleusa? Nós temos uma participação aqui do João. Ô João, muito obrigado, amigo. O João Nodari, eu até vou colocar no chat aqui, não posso perder essa. Humildade foi a sua bandeira. Muito obrigado, viu, João? Humildade foi a sua bandeira. Então, continuando. Então, as igrejas, poderíamos dizer que as igrejas são aqueles núcleos de representação, núcleos que têm autoridade.
autoridade conquistada, delegada. Conquistada pelos esforços e delegada, autorizada por aqueles que estão em condições de reger os destinos dos povos. As casas espíritas são igrejas, não são? Representam o alto. As suas igrejas, nas suas doutrinas diversas, que estão imbuídas do propósito de movimentar uma religiosidade que liberte os corações, são autorizadas pelo alto. Toda instituição, nos seus mais variados setores, que estão cumprindo seus papéis, com a conexão com o mundo maior, são essas mesmas igrejas que João envia a mensagem da paz. Continuando. A paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Cada núcleo, cada representação espiritual na Terra tem a sua característica e seus coordenadores. Então eu vou, para exemplificar, dizer o seguinte: existem casas espíritas que trabalham em vários setores do movimento espírita. Ou seja, casas espíritas que têm atividades assistenciais, assistencialistas, doutrinárias, atendimento ao povo, enfim, da divulgação doutrinária, vão formando núcleos, né, de trabalhadores que se sintonizam, que se responsabilizam e que têm, portanto, afinidade com esses procedimentos. Mas a gente percebe, e vocês que estão no movimento espírita vão concordar comigo, porque isso é um fato, que cada casa tem uma tônica muito específica de trabalho. Ela pode ter as suas variantes operacionais, mas ela tem uma tônica. A vibração desses núcleos são bem específicas. Então você vai em algumas casas que a tônica, por exemplo, desses núcleos é a evangelização, nas suas mais variadas escalas. Dos velhos, dos jovens, dos homens, das mulheres maduras, das famílias. Né? A tônica é a evangelização. Já tem núcleos que é o batismo. As atividades de assistência espiritual, né? Voltadas para as terapêuticas da saúde espiritual, da saúde física. Isso é muito comum. Antigamente a gente falava, aquela casa é uma casa que é voltada para a cura. Então hoje nós estamos na realidade fazendo uma readaptação dos termos, né? Uma atualização, um upgrade. Então hoje a gente sabe que não existe cura, existe terapêuticas, que a resposta dessas terapêuticas tem a ver com a própria ciência que a doutrina espírita explica, ensina. E nós não viemos aqui para falar delas. Mas esses que, por exemplo, têm um compromisso na área das terapêuticas, costumam ser espíritos que compõem aqueles agrupamentos que cometeram atrocidades, se trabalharam na área da saúde, não foram felizes, as opções foram complicadas. Não é? Mas no meio deles existe aqueles que você percebe que, estando no mundo espiritual, no plano da Terra, são missionários. Não significa que eles estão complicados naquela área. Mas eles vieram, pela irradiação específica que eles possuem, pela tônica, pelo compromisso e pelas vinculações espirituais, eles vêm para despertar os trabalhadores no tempo e no espaço para cumprirem uma obra na área da cura. Não é? Dessa chamada cura. Vou repetir.
Então aí os núcleos são voltados para as atividades do passe, das terapêuticas, dos passes em equipe, da distribuição de águas magnetizadas, não é verdade? Das reuniões de terapêuticas à distância, levam-se os nomes, as chamadas reuniões de oração. Diga-se de passagem, uma atividade de muita sensibilidade, que eu particularmente tenho um carinho todo especial, porque praticamente a minha história dentro do Espiritismo eu sempre caminhei por essa área, lidei e lido com espíritos que trabalham com a ectoplasmia, com as reuniões de materialização, com os receituários mediúnicos. Desde quando eu cheguei para o Espiritismo, eu trabalhei sempre nessa área. Embora também com esse foco na parte da evangelização. Então, quando a gente usa os termos do Evangelho dizendo que Paulo não batizava, Paulo evangelizava, não significa que Paulo não aplicava o recurso magnético do passe para oferecer bem-estar. Ele fez, e fez muitas vezes com autoridade. Mas o foco dele era a evangelização, a parte da educação, da iluminação do espírito. Deu aí? Mas a tônica dele é essa. A tônica de alguns grupos é o que eu estou dizendo. Estão voltadas para uma determinada área, o que não significa que elas não trabalham em outras áreas. Então você vê, por exemplo, casas espíritas, e eu gosto de citar, por exemplo, um dos referenciais que eu tive aqui em Belo Horizonte, o Grupo Emmanuel, é uma casa que tinha essas atividades todas de atendimento espiritual, à distância, atendimento fraterno pelo diálogo, mas a tônica do Grupo Emmanuel, que trabalhou nesse terreno, Honório Onofre de Abreu, Lúcio, Oswaldo Abreu, Leão Zálio, Damasceno Sobral, Manuel Alves e tantos outros da velha guarda, quanto ao grupo que hoje toca o trabalho com muito carinho, né? Levam o trabalho feito com tanta responsabilidade. Eu sou amigo da maioria, né? Só não sou daqueles que eu não conheço. É uma casa que eu tenho um carinho todo especial, porque eu tenho história lá dentro. Mas a tônica do Grupo Emmanuel sempre foi a evangelização, o estudo da doutrina. E foi lá, no Grupo Emmanuel, em Belo Horizonte, lá na Rua Perdões, que nasceu, para o movimento espírita, o chamado estudo do miudinho, o estudo da interpretação do Evangelho, conforme essas indicativas, por exemplo, que Emmanuel implementou em todas as suas obras de interpretação, de exegese do Evangelho de Jesus. Já existem núcleos que são totalmente voltados para a parte do assistencialismo, da assistência e promoção social no termo mais atualizado, focados nas creches, nos asilos, nas distribuições. E muitas dessas casas hoje estão passando por uma dificuldade pela necessidade de adequação às exigências das leis da assistência social implementadas pelos últimos governos. Então, eu gostaria de deixar isso como, tentando esmiuçar um pouquinho, para a gente falar dessas 7 igrejas e observar nelas um símbolo extraordinário. Daqui a pouco eu chego no campo íntimo. Porque eu também, agora me recordo, eu não posso deixar de falar das associações, dos grupos que se reúnem, que congregam as casas espíritas, as alianças municipais espíritas, não é? Atividades que promovem um intercâmbio entre os espíritas, as federativas. Eu falo das federativas com muito carinho, principalmente porque eu tenho 20 anos de União Espírita Mineira, uma casa que eu tenho, uma casa também do meu coração, a casa máter do meu coração. Lá eu aprendi muitas coisas sobre o movimento, sobre a diversidade das casas espíritas. Eu tive a oportunidade de viajar por todos os conselhos regionais espíritas de Minas Gerais. Fiz assim um número de amigos assim consideráveis pelos cursos que a gente realizava, implementação do estudo sistematizado da doutrina,
da preparação do trabalhador. Tive a oportunidade de coordenar na União Espírita Mineira a área do atendimento espiritual, essa área que eu falo com tanta alegria. Enfim, são núcleos que estão, de uma certa forma, também representando essas igrejas. Eu estou falando, observem bem, viu, gente? Com muito carinho, eu estou falando de uma organização que luta para se manter a duras penas para divulgar a doutrina espírita. Hoje eu estou aqui com vocês, fazendo parte da equipe da Rede Amigo Espírita. Sou amigo das emissoras que estão retransmitindo esse trabalho, como a Rede Brasil Espírita, através da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Todos esses núcleos estão representando as igrejas. Agora, para definir a universalidade, aí é que chega no ponto legal. A universalidade do ensino dos espíritos. O espiritismo, ele não é de responsabilidade de órgãos apenas. O espiritismo não é de responsabilidade só dos espíritas encarnados. Pelo contrário, o espiritismo é uma mensagem que vem do alto. João representa os médiuns. João recebe do Espírito de verdade, Jesus. João faz parte de uma falange. João não assina o Prolegômenos do Livro dos Espíritos? Aquelas assinaturas todas, embora sejam tão poucas, mas aquelas assinaturas representam essas igrejas. A universalidade. As igrejas representam o corpo do Cristo, como fala Paulo de Tarso. Observem bem, isso é extraordinário. São vários membros de um corpo só, o corpo é do Cristo. Então, cada membro tem sua função, explica Paulo de Tarso. Cada membro tem o seu papel, as mãos, os braços, as pernas, a boca, os olhos. Mas o que vale é o dom do Cristo, é a essência. É isso que é importante para nós. Então hoje você está participando de um núcleo que tem um foco. Ontem você trabalhou em outra igreja que tinha uma outra tônica de trabalho. Eu falo para os amigos que trabalham comigo lá na FEAC, como eu falava para os companheiros que trabalhavam comigo nas outras casas, assim, você visita outros centros espíritas? Eu sempre perguntei isso. Ah, não, eu gosto daqui. Eu falei assim, faço não. Não fica só aqui não. Ah, Casa Aberta, aqui é tão bom. Quantas vezes escutei isso? Aí eu até hoje falo, meu amigo, que bom que você gosta daqui. Significa que o trabalho está tendo uma representação importante para você. Mas aqui, vai conhecer outros lugares. Não fica preso. Porque senão na hora de desencarnar vai ser uma luta. Você vai desencarnar e vai ficar preso aqui? Não, você pode até vir trabalhar aqui. Mas vamos pensar diferente. Vai conhecer outras pessoas. Né? Vai assistir outras pessoas falarem. Vai participar de outros grupos de estudo. Ouvir outras opiniões. Respirar outros ares. Isso é salutar. Porque se são várias igrejas, a gente pode beber da fonte através de vários instrumentos. Deu aí, gente? Observem o nosso trabalho, a dinâmica dele aqui na Rádio Brasil Espírita. Quantos programas? Quantos expositores? Na Rede Amigo Espírita, olha que universo de pessoas. Estou falando só dessas duas retransmissoras, né? Aí nós podemos escolher. Então hoje você está aqui, amanhã você vai estar acolá. Esta é a dinâmica. Hoje você é pai, ontem você é filho, amanhã você vai ser avô. Depois vai se tornar filho de novo, pai de novo, avô de novo. Né?
Hoje você é mãe, irmã, filha. Hoje a gente está seguindo ordens. Amanhã você vai ser convidado para se aproximar do trono. Chegou lá. O trono. Daquele que é, e que era, e que há de vir. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O trono é de quem? O trono de Jesus, o governador? O trono de Deus, o Pai? O trono que cada um está ocupando na dinâmica das suas próprias responsabilidades? Eu vou trazer agora, eu separei com muito carinho, de uma forma sempre saudosa e agradecida, um trecho de um estudo que nós participamos em 99, quando nós estudamos Apocalipse de João, no Grupo Emmanuel, com Honório e Onofre de Abreu. Eu vou trazer a palavra de Honório. Daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quer dizer, os espíritos estão atuando junto dessas coletividades. Então a gente fazia imagem na nossa faixa religiosa de um trono nas alturas espirituais. Mas o trono é aquela cadeira, é aquele assento que representa poder, capacidade de administrar, espírito de sensibilidade, reconforto íntimo pelo trabalho, reconhecimento dos padrões que nós apresentamos. Isto é o trono. Não representa acomodação inerte. Olha que interessante como é que abre o Evangelho. É um trono que, às vezes, o que está assentado no campo administrativo está com a cabeça totalmente afogueada pelas necessidades. Não de consciência, mas pelos compromissos em operar com segurança e equilíbrio. Mas, de qualquer modo, define que a sabedoria do que está nessa posição é que vai garantir um estado de cada vez mais possibilidade operacional no bem. Então, daquele que é, que era e que há de vir a ser. Observemos. E é muito interessante como é que o estudo chama, né? O estudo ele é tão envolvente, porque no planejamento, suposto planejamento que eu fiz, eu ia começar o estudo falando diretamente do trono. E eu cheguei a abrir essas páginas da interpretação que o Honório representou dos espíritos, junto conosco, que estávamos no Grupo Emmanuel. O trono chegou no momento final do nosso trabalho, dessa noite. O que garante que semana que vem nós vamos continuar no trono de Deus, segunda parte. Porque olha que frase extraordinária. Um assento que representa poder. O que é poder? Não é poder conferido. É um poder que tem a ver com autoridade. Tem uns que sentam no trono sem nenhuma autoridade. Usam do trono para fazer poder. Eu sempre cito, quando falo do poder, uma página
que foi escrita por Emmanuel, através de Chico, está no livro Harmonização. Ela é intitulada Autoridade. Repetindo, livro Harmonização, intitulada Autoridade. Baixem aí, leiam esse texto, que eu não vou ler agora não. Poder pode ser dado, autoridade é conquistada. Em síntese é o que o Emmanuel explica. Então aqui, o trono representa a autoridade. Então ninguém está numa direção por acaso. Isso é uma discussão, inclusive, entre nós. Porque alguém pode até dizer, não, ele está no poder, ele está lá na direção porque foi apadrinhado. Ele fez uma conchave, ele fez uma bela articulação política para estar lá no poder. Ok. Não faça. Se você vê nisso treva. Não repita. É uma dica. Mas se ele está, era a possibilidade que ele tinha. E que vai redundar no vir a ser. Olha para vocês verem. Daquele que é, que era e que há de vir. Então, que era, que é e que há de vir. Primeiro que era. Ou melhor, primeiro que é. O que é tem a ver com o que era. E o que era tem a ver com o que vai vir a ser. Então, ação, reação, consequência. Não repita. Mas se está posto, assim deve ser. Assim foi concedida a oportunidade pelas engrenagens da evolução. Esse assunto para nós é complexo. Porque alguém pode dizer, então eu tenho que ser conivente com o problema lá dos diretores? Se não está no seu âmbito de atuação, você vai ter que esperar o tempo. Agora, se está no seu âmbito de responsabilidade, se você está sendo convidado a opinar, a discutir, participe. Agora aí é que mora o grande perigo que a tola vaidade nos chafurda, nos vincula a processos que nem sempre são de responsabilidades daqueles que estão levantando bandeira. Então, o trono é capacidade de administrar. Então, o trono não é uma cadeira. O trono é a capacidade que cada um vai tendo na administração. Aí ele diz sim, espírito de sensibilidade. Porque para reger, se não tiver sensibilidade, tudo fica obscuro, turvado. O trono é reconforto íntimo pelo trabalho. Então o trono não é direção. O trono é posição. É estado de alma. Todos nós ocupamos um trono. Você ocupa o cargo mais simples, mais servil de uma empresa. Você está sentado num trono. Que pode garantir para você reconforto, rebeldia. Pode. O trono é reconhecimento dos padrões que nós apresentamos. O trono vai dizer dos padrões nos quais nós estamos dizendo, falando. A árvore é conhecida pelo fruto.
Então, costuma o indivíduo ser convidado para uma tarefa para ele dizer, aqui ele veio. E tem muita gente fazendo disso um chicote, um sofrimento para o outro, sendo que deveria esse trono representar uma transformação dele, na dinamização, na abrangência, na qualificação da sua tarefa de jurisdição. As diversidades de ideias e carismas que vai nos permitir olhar para nós mesmos e crescer respeitando nós e os outros. Muito obrigado, Marilac. Então, estamos aqui em busca de uma posição íntima que possa garantir compromissos na operação. Acima de tudo, com segurança e equilíbrio. Olha que beleza. Porque tudo isso, a possibilidade operacional do bem, é que vai nos explicar mais um pouco daquele que é, que era e que há de vir. Então, na linha da evolução, o que vai ser, já foi. E o que já foi, será novamente. Eu vou repetir, para deixar bem registrado, né? Na linha da evolução, falou o Honório, o que vai ser, já foi. E o que já foi, será novamente. Eu prometo que vou dar o título para o próximo estudo do trono, vou escolher agora, ó, o trono e a evolução. Compromisso firmado para a próxima semana, que vai ser dia dia 4 de dezembro. Firmado o compromisso com vocês. O tempo está acabando. O tempo está próximo. Então, eu gostaria de expressar a minha alegria. Vou dividi-la com a Cleusa, que é nosso braço direito aqui no trabalho. Hoje nós ficamos mais de 2 horas ajustando a transmissão para que a gente pudesse ficar livre desses problemas que vem marcando os meus programas de terça e quinta. E hoje, com a graça de Deus, com a presença dos benfeitores e com a ajuda da amiga Cleusa, tudo funcionou. E o que vai me dar condições de, nas próximas semanas, voltar a interagir mais com vocês, que eu tenho sentido falta nos nossos programas. Então eu vou pedir a vocês a permissão de ler uma página de Emmanuel, do livro Fonte e Viva, psicografado pela nossa alma querida Chico, a lição 68, intitulada Sementeira e Construção, que será reflexão, vamos dizer assim, conclusiva dos nossos estudos da noite. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado e peço que nos acompanhe. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento. Entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina.
Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências do adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele. Na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Como bênção de cada dia, nas bênçãos desta noite, desse tempo maravilhoso que marca o nosso despertamento, o convite à renovação, as expressões da autoiluminação, nós só temos que dizer: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Para sempre. Que Ele seja abençoado, honrado, refletido nas nossas ações, nas bênçãos de cada dia. E assim, queridos amigos cristãos, espíritas, não espíritas, companheiros de outros segmentos abençoados, que Deus nos inspire, nos envolva, nos sustente e nos abençoe sempre.
Ave, Ave, Ave Cristo. Na saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos, desejando a todos uma excelente noite e um novo tempo de muita paz. Até a próxima quinta-feira, com o estudo do livro Apocalipse. Aqueles que acompanham os estudos da semana, amanhã estaremos, sexta-feira, dia 27 de novembro, direto da FIAC, Casa de Kardec, com mais um estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigado, valeu, um beijo no coração de todos.